E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, como vocês podem ter visto pelo Instagram ou pela live que eu fiz ontem, ou talvez não viram, eu fui na Garage Sale da Mythos, Garage Sale 2024, o evento a princípio anual. Espero que ocorram mais vezes do que uma no ano, porque foi muito legal, eu iria outras vezes. Mas aconteceu sábado, dia 10 de agosto, das 10 da manhã às 17 horas, mais ou menos, na Avenida Mutinga, 595, Vila Pirituba, onde fica o estoque da Mythos. Foi um evento sensacional, eu conheci um monte de gente legal pessoalmente, dei uma olhada aí na minha live que ficou gravada no canal. Nessa live aparece Sidão, Naranjo, Samir, todos do Universo HQ, né? Leonardo da Editora 85, eu falo com o Dorival, o Igor da loja Mythos, Mônica, uma querida que trabalha na Mythos também no comercial. Aparece também o Pedro Mauro, que eu vou mostrar umas coisinhas do Pedro Mauro aqui para vocês também. Aparece, quem mais? Outros gibitubers. Aparece o Cássio do Milhas e Milhas e o Clóvis do Hcólatras. A gente bateu um papo lá, conheci um monte de gente que eu só conhecia pela internet e lá eu conheci pessoalmente. E foi bem legal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como foi essa viagem, vou mostrar algumas coisas que eu consegui com o Pedro Mauro, vou mostrar também brindes que eu trouxe de lá, vou mostrar os quadrinhos que eu trouxe de lá e vou dar uma novidade muito legal para o canal. Então lá no final do vídeo eu vou mostrar as picapes do evento, mas antes disso eu vou dar uma novidade bem legal. E além de tudo isso, antes eu ainda vou falar sobre uma história que eu trouxe do evento e já li, que foi a Tex 657 Bis, no rastro de Kit Carson. Muito boa, mas eu vou dar os detalhes aí logo depois da vinheta. Bom, o vídeo tem vários tópicos, eu vou começar por Pedro Mauro. Pedro Mauro, um cara gente finíssima, eu já tinha escutado as histórias da lenda, o mito Pedro Mauro, e eu pude comprovar que pessoalmente o cara é muito gente boa. A gente bateu um papo lá, aproveitei quando tinha baixado a fila dele lá, fui lá conversar com ele. Cara, muito legal mesmo, assim, ó, eu trouxe a sobrecapa do volume 18 da edição especial colorida do Tex, que é o que tem a história do Pedro Mauro, porque eu já tinha o volume, já tinha lido, lancei um vídeo essa semana aí, onde eu falei desse volume e falei também da Garage Sale da Mythos. E aí, aqui atrás, ele fez um belíssimo sketch do Tex. Sério, olha só isso. Lindo demais. Comprei também um calendário do Pedro Mauro, que tem para vender lá, com essas aquarelas. Só que olha só que legal, de um lado de cada página, de cada mês, a gente tem essa aquarela linda, o mês, só que se você ver do outro lado, a gente tem só a arte. E aí o que ele fez lá? Ele autografou o lado do desenho de todos os meses. Opa, ao contrário. Olha só que legal, ele fez todos os meses autografados. Por quê? Porque eu vou transformar isso aqui numa parede de artes do Pedro Mauro aqui em casa. Eu vou cortar aqui com estilete, vou comprar molduras que sejam do tamanho desse desenho, né? Vou tirar aqui as medidas e eu vou fazer uma parede só com essas belíssimas aquarelas do Pedro Mauro. Cara, isso vai ficar muito legal. Falei que ia marcar ele depois, mandar uma foto. Nossa, isso aqui ficou demais. Olha isso. Cara, é um absurdo. Enfim, muito legal mesmo. Comprei esse calendário lá, belíssimo. Eu também levei, caso tivesse uma disponibilidade do Pedro Mauro ali, né? Porque eu sei que ele ia estar muito ocupado, mas eu também levei a minha edição de O Procurador, que eu gosto muito dessa história aqui. Pra mim, ele é uma história bem subestimada, um faroeste sensacional. Gosto muito da terceira história, pude expor para ele lá os meus sentimentos sobre essa história. Gosto muito da terceira, onde mostra bastante a parte de Nova York, onde a gente vê vários prédios ali, como era Nova York nessa época aqui. Gostei muito disso. Ele contou um pouco do processo, de como o Gianfranco mandava para ele referências de prédios. Existe um prédio aqui que até hoje ele está lá em pé e exatamente da mesma forma como ele está retratado nessa história aqui. Falamos sobre a inspiração no Sean Connery para fazer o Procurador. Enfim, cara, quem tiver a oportunidade de um dia ir num evento em que o Pedro Mauro vai estar presente, vale muito a pena. Aqui, ó, esse prédio aqui que eu tô falando, ó, que ele me falou que até hoje é um restaurante, como é que é o nome? Delmônicos. Até hoje esse prédio se encontra lá dessa forma aqui. E aí, ele, com muita gentileza, né, ele fez esse sketch maravilhoso aqui do personagem
Cara, que legal. Agora, todas as edições que eu tenho aqui do Pedro Mauro estão autografadas. Eu tenho Gatilho com bookplate autografado, Mujico com bookplate autografado, Procurador com autógrafo aqui dentro e o Tex especial colorido com essa capa autografada com sketch. Cara, que felicidade isso aqui, que felicidade. Muito massa mesmo, foi sensacional isso. Enfim, o que mais que eu trouxe? Então, do Pedro Mauro foi isso. Trouxe uns brindes bem legais. Olha aqui, brindes do Tex. Chaveirinho do Tex. Outro chaveirinho do Tex. A pistolinha do Dylan Dog. Olha só que legal esse aqui. Chaveirinho, pistolinha do Dylan Dog. Já vai pra minha chave. Aqui, ó. Eu vou mostrar a edição que acompanhou isso aqui, mas a réplica de um Silver Dollar. Também do Tex. Vem dentro dessa bolsinha. E isso aqui, quem coleciona Tex coleção formatinho ou os Tex formatinho sabe que sempre nos números de centena, 100, 200, 300, 400, 500, 600 e por aí vai, vem algum tipo de brinde. No caso aqui, na Tex coleção 500 veio uma galeria de capas de Tex coleção com 500 capas. E aí você pode dar uma olhada aqui, ó. Que a galeria é dessa forma, ó. Muito legal. Eu nunca tinha visto isso aqui pessoalmente. Vou dar uma olhada em todas essas capas aqui. Nem parei pra olhar isso ainda. Muito massa. E, é claro, o já famoso catálogo de lançamentos Mitos Bonelli. Eu já tinha visto em grupos de WhatsApp, já tinha visto na internet, mas eu não vi pessoalmente. Então lá foi a primeira vez que eu vi pessoalmente, já falando aqui, ó, do Dylan Dog Omnibus, que eu mostrei no outro vídeo. Tem uma carta do Dorival aqui. Dorival, gente finíssima também. Bati um papo com ele lá no evento. Cara, sensacional. Assim, conhecer essas pessoas, conhecer pessoalmente, dá uma outra visão sobre várias coisas, sabe? A gente vê... É muito fácil ficar falando das pessoas pela internet, ficar tentando entender o pensamento delas, julgar elas pela internet. Mas quando você conhece elas pessoalmente, isso muda bastante. Enfim... Tem aqui, ó, esse catálogo pra mim ele tá impecável. Eu não digo nem isso aqui também tá bem legal mesmo. Parabéns pra quem fez isso aqui lá na Mitos. Precisava ter isso aqui todo semestre. O que eu digo que tá impecável são os lançamentos. Muito bom mesmo. Outro brinde aqui, ó. Pôster lindíssimo do Hellboy, que eu vou com certeza botar numa moldura pra preservar. Eu viajei lá para São Paulo para essa garage sale, eu fui de ônibus, então foram 12 horas de viagem para ir, eu passei 12 horas em São Paulo lá no evento e depois eu voltei mais 12 horas de ônibus. Foi extremamente desconfortável, não vou embelezar essa viagem porque não foi bela, foi extremamente desconfortável, não dormi nada na ida, dormi, acordei, é muito desconfortável aquela cadeira de ônibus. Na volta foi pior ainda, a volta parece que nunca ia chegar na minha casa, eu tava desesperado, mas tentei manter a calma e, enfim, cheguei, né? Pra essa viagem eu fiz uma coisa que eu já ia esquecer de mostrar, olha o que tá aparecendo aqui, ó. Eu mandei fazer camiseta do Batatinha Comics, então agora eu tenho essas camisetas aqui, eu fiz 2 por enquanto, depois eu acho que eu vou fazer até mais, porque eu gostei bastante do resultado. Então eu já fui com essa camiseta pra ser reconhecido lá no evento. E isso foi muito legal pra mim, então quem foi lá bater um papo comigo, muito obrigado, quem me abordou e falou, assisto o teu canal, gosto dos teus vídeos, a gente conversou lá, se apresentou, cara, sempre que me vê aí, se apresenta pra mim, isso é muito legal, porque eu não tenho como reconhecer vocês pelos comentários que deixam ali e tal, geralmente não tem nem foto nos comentários, então raramente eu vou conseguir reconhecer, mas comentem comigo que daí, claro, eu vou adorar conhecer todo mundo. Foi muito massa o evento. Muita gente se apresentou pra mim, Batatinha, assisto teus vídeos. Eu até falei assim, pô, que legal que você veio, eu fiz essa camiseta aqui pra pessoa me reconhecer e tal, e falar comigo. Ele assim, nem precisava, você é igual nos vídeos. Eu olhei pra você e já lembrei dos vídeos. Então, enfim, muito massa. Foi uma experiência impagável, assim, uma experiência que eu com certeza valeu muito a pena ter tido. E eu teria várias vezes aí, se tiver outro evento, eu vou estar lá, vou com certeza estar lá. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo em seguida. Por enquanto, vamos falar de Tex 657 bis. Eu voltei para casa da viagem, eu tomei um banho, dormi, acordei e fui ler esse gibi aqui. Essa história eu estava bem empolgado para ler porque eu sou um grande fã do Kit Carson. O nome da história é No Rastro de Kit Carson. Eu sou muito fã do Kit, do Carson, porque eu gosto do visual dele.
eu gosto da personalidade dele, eu adoro o velho Satanás, simplesmente acho muito massa. E essa história aqui, ela é do mês agora, 657 bis, e ela, pra quem tá comprando só a assinatura, ou comprando na banca, ou enfim, no site, só o texto do mês, já digo, ó, vale a pena pegar os 657 bis também. Porque você vai ver aqui uma história focada no Kit Carson. É difícil quem não gosta do Kit Carson, ele não é polarizador tipo o Chico dos Água, que tem quem goste, quem tem não goste, tipo o Groucho. Não, ele é um sidekick, digamos assim, do Tex, mas que todo mundo gosta. Os pardos do Tex são os melhores sidekicks no sentido de todo mundo gostar. Agrada gregos e troianos. Mas enfim, eu gosto demais, então gostei disso aqui. Ele conta a história do Kit Carson chegando numa cidadezinha chamada San Andreas, no Texas. Mas ele não estava indo para San Andreas. Olha só já essa página de abertura, que coisa linda. Muito, muito, muito lindo mesmo. Essa página, quando eu gosto quando ela situa, assim, aparece ali, ó, San Andreas, daí aparece essa casinha lá longe, na verdade é uma cocheria, né, de cavalos, um rancho, sei lá, e depois aparece aqui mais perto. E depois, na próxima, aparece o Kit Carson chegando lá e pedindo para que o cocheiro troque a fechadura, ai, como é que é o nome do carro? Ferradura. A ferradura do cavalo dele, que perdeu uma ferradura no caminho. Na verdade, ele estava a caminho de El Paso para encontrar o Tex, mas por causa dessa ferradura que perdeu, ele acaba parando nessa cidade próxima aqui, que é San Andrés, para trocar a ferradura e para molhar a garganta. Ele vai molhar a garganta na cantina. Aqui está a cantina. Não, pera aí, antes de qualquer coisa, olha a arte desse quadrinho. Eu vou deixar vocês darem uma olhada aí, ó, sem eu mudar a página, porque é um absurdo. Vou mostrar mais um pouquinho. Olha isso aqui. Tem umas cenas aqui que se passam à noite, que é bem carregado no preto. Olha aqui. Muito, muito, muito boa a arte desse quadrinho aqui. Me lembrou a arte do Tivitelli. Me lembrou bastante, principalmente aqui, ó. A arte do Tivitelli no Sinal de Ama, que é uma história que saiu aqui em preto e branco, com bastante preto, bastante achura, desse mesmo jeito aqui. E, enfim, a arte é um show à parte aqui. Se for só pela arte, já vale a pena. Mas a história também é bem boa. A história, ela é uma perseguição no estilo Mad Max Estrada da Fúria. Ela é uma história que começa, já entra numa perseguição, e durante as 114 páginas de história é essa perseguição. O Carson chega na cantina, tem uns caras, uns arruaceiros fazendo uma briga toda, o Carson tenta impedir a palhaçada que está acontecendo lá. Ele acaba matando esses arruaceiros num duelo lá dentro, num tiroteio, mas ele leva um tiro na barriga. E ele fica ferido, é ajudado por um pessoal ali daquela cidade. E eles levam ele para um curandeiro indígena. Porque a cidade, ela é comprada por um cara que faz tráfico de gado do norte, né, dos Estados Unidos para o México, mas ele passa por San Andrés ali, porque usam as terras dele como passagem para o tráfico, e ele ganha um dinheiro em cima disso. E aí a cidade é toda comprada por ele. O xerife, tudo, né, tudo na mão dele. E o cara que o Kit Carson matou é o irmão desse cara. Então, o bandidão aí da jogada, é o Clayton, eu acho que é o nome dele, Rob Clayton, oh meu Deus. Morris Clayton é o cara que o Kit Carson mata, e Rob Clayton é o irmão dele, que é o dono da parada toda. E aí ele quer vingança do Kit Carson, óbvio, ele quer caçar o Kit Carson. E isso é a história. O Kit Carson é cuidado pelo curandeiro indígena, o ferimento dele ali é tratado, e ele é perseguido durante a história toda. É uma história cheia de emboscadas. Ele é perseguido durante a história toda pelos homens do Rob Clayton. Enquanto isso, também está no rastro do Kit Carson, acho que é por isso até o nome da história é No Rastro de Kit Carson, também está o Tex. Então, ao mesmo tempo que o Carson é perseguido pelos bandidos, ele também é perseguido pelo Tex, porque o Tex chega em El Paso, percebe que o Kit Carson não chegou ainda, sendo que ele estava previsto para chegar antes, e ele acha que tem uma coisa errada, ele tem um mau pressentimento. Ele pensa, não, alguma coisa errada não está certa. Eu vou atrás dele. E aí ele vai atrás, acaba chegando em San Andreas e descobrindo o que aconteceu com o Kit Carson. Aqui é mais uma cena de tiroteio. E aí ele começa a perseguir o Carson ao mesmo tempo que os bandidos estão perseguindo o Carson, e aí vai ter tiroteio e emboscada entre o Carson e os bandidos, entre o Tex e os bandidos, depois entre o Tex e o Carson junto contra os bandidos.
É muita ação mesmo, uma história bem massa. Fica aqui a minha recomendação. Como eu falei, se você estiver fazendo só mensal, fica de olho aqui, ó, Tax Bis 657, porque essa história vale a pena. Fãs de Kit Carson, imperdível isso aqui. Fãs de Kit Carson não pode deixar passar. Faladas as minhas impressões sobre esse quadrinho, antes de ir nos recebidos aqui, nas coisas que eu trouxe lá do evento, eu gostaria de dar uma notícia muito boa, que eu estou muito feliz disso ter acontecido, que foi eu firmar a parceria com a Editora Mitos. Essa é a primeira parceria do canal. Nunca foi intenção do canal firmar essas parcerias, eu não criei o canal para isso. Por quê? Firmar uma parceria com uma editora traz uma certa obrigação. Você recebe material, você tem que fazer conteúdo dele e tal. Às vezes você gosta de um pouco do material que a editora publica, às vezes você não gosta de tudo. Mas eu sempre tive na cabeça que se eu fosse firmar parceria com uma editora, seria a Editora Mitos. Porque o catálogo da Mitos é absurdo de bom. É muito fácil falar desse catálogo. Eu já falei isso em vários vídeos. Não é uma coisa que eu tô falando agora. Se você olhar os vídeos que eu fiz atrás sobre a Mitos, eu sempre falo, é muito fácil falar desses materiais, porque eles são muito bons. É muito agradável de ler isso aqui. É o tipo de material que eu mais gosto de ler, esse da Bonelli. Além disso, a editora publica 2000 AD, que tá aqui atrás de mim. Olha só o Juiz Dredd aqui, ó. Publica Juiz Dredd, outras histórias do 2000 AD. Publica Hellboy. Aí eu não tenho nem o que falar, né? Não, eu sou muito fã de Hellboy, então é a editora do Hellboy no Brasil. Então não tem como eu não gostar. E enfim, foi uma felicidade muito grande. Eu agradeço muito ao Igor e à Mônica, que me receberam lá. A Mônica me recebeu já de manhã bem cedo, meu ônibus chegou cedo, eu cheguei lá, não estava nem aberto ainda. Me deu café, me deu almoço. Me cuidou de mim assim como eu não me cuido. Se dependesse de mim, eu acho que eu não tinha comido nada o dia inteiro. Então, muito obrigado, Mônica. Obrigado pela parceria. Obrigado pelo carinho aí que foi receber a gente nesse evento. O evento foi muito bom mesmo. Eu vi todo mundo feliz, ninguém saiu insatisfeito. Todo mundo saiu cheio de gibi de lá. Foi um evento sensacional. Dorival também, agradeço muito ali ao papo com ele, um cara muito gente boa. Todo mundo que estava lá, o Léo da 85, representando a Confraria Bonelli, valeu, Léo, muito legal também. E o Igor que fez esse convite para mim, né? Eu fui lá através do Igor, ele me convidou e eu fui, então muito obrigado de novo. E vamos que essa parceria vai render ótimos frutos para todo mundo. Eu vou ficar muito feliz falando dos lançamentos da editora aqui no meu canal. E eu já vou mostrar aqui o que eu trouxe lá do Garage Sale como parte dessa parceria. Então vamos lá. Os pickups aqui do Garage Sale. Júlia, número 25, a nova série. Então, a edição mais recente de Júlia, acabou de sair essa edição aqui. Eu achei bem interessante porque o nome da história é o Comissário Grimet, eu acho que é assim que fala, e conta a história desse cara, que é um comissário de Paris, que vai investigar um crime em Garden City, que vai investigar alguma coisa que trouxe ele de Paris para Garden City, e coloca ele junto da Júlia na história. Então, tô bem ansioso para ler isso aqui. Júlia, nova série 18. Eu não tenho todos os Júlias ainda, nem o da Republicação e nem o da nova série. Eu vou pegando conforme a sinopse. Então esse aqui, ó, Os Irmãos Keegan. Eu achei interessante a sinopse porque envolve um padre que é envenenado dentro de uma igreja. Eu gosto de histórias que envolvam religião, apesar de não ser religioso. Eu só gosto da estética mesmo. Depois, Júlia 39, aqui é o Retorno da Mirna. Isso aqui é da última leva de publicações que saiu agora. Acabou de sair essa republicação de Júlia em formato italiano, e aqui a gente tem o Retorno da Mirna, que apareceu nas histórias 1, 2 e 3, e depois na história 39, e aí depois em outras histórias também. Eu até tô devendo um guia das histórias da Mirna na Júlia, que eu tenho todas aqui, e era para eu ter feito um guia, não fiz ainda. Júlia 38, também achei a sinopse interessante, porque se trata de um crime que acontece ao vivo numa emissora de TV, e esse tipo de coisa já aconteceu na vida real. Existe uma pessoa famosa, Christine, alguma coisa, não pesquisei antes, então não lembro o nome dela, que ela tirou a própria vida ao vivo durante um programa de TV. Então, achei bem interessante, vou ler isso aqui. Júlia 34 e 35, uma história dupla, em que um cara, um bandido em transferência de prisões, ele acaba fugindo, envolve a Júlia na história, achei interessante. O Tex do mês, Tex 657, continua aqui a história do Tigre Negro, que já começou acho que uns 2 números atrás, então ela está continuando aqui. É a última aventura, a mais recente aventura do Tex contra o Tigre Negro. Saiu na Itália em novembro de 2023, ou seja, a gente está praticamente meio ano de diferença
entre a Itália e as publicações no Brasil. Texto do Bozelli e desenhos do Venturi. Muito bom. Peguei esses textos aqui que eu estava há muito tempo querendo. Eu não consegui eles em formato italiano, nem lá tinha, nem no estoque da Mitos. É muito difícil conseguir essas histórias em formato italiano, principalmente a segunda, mas peguei o formatinho, que é o Tex, A Rainha dos Vampiros e O Templo da Selva. É uma história em duas partes, 601 e Tex 602. Essa história é escrita pelo Gianfranco Manfredi, então isso por si só já é motivo de eu querer ler. E é desenhada pelo Alessandro Botti. Putz, a arte disso aqui é absurda também. Sensacional. Vou mostrar um pouquinho aqui da arte. Eu me rendendo aos formatinhos, né? Quando não tem outra opção, eu me rendo aos formatinhos mesmo. E olha que lá tinha formatinho pra caramba, até trouxe outros aqui. O meu amigo Adri já leu essas duas histórias aqui, gostou muito. Ele também é grande fã do Gianfranco Manfredi e me recomendou. Tex Especial Tivitelli, em formatinho. Eu trouxe várias histórias do Tivitelli, vou mostrar aqui, e eu trouxe como uma grande homenagem a um amigo meu que é o maior fã de Tivitelli que eu conheço, que é o Silvão. Silvão, se você estiver assistindo aí o vídeo, então fica aqui o meu agradecimento. Eu também gosto bastante do Tivitelli, e obrigado por ter me recomendado essas histórias dele, tá? Eu trouxe aqui, ó, Especial Tivitelli. Ela tem a história O Presságio, que é... O argumento é do Tivitelli e do Claudio Nisi, é escrita pelo Claudio Nisi e desenhada pelo Tivitelli. Que mais? Tex Ouro, número 120. Estava atrás disso aqui e dessa daqui também, ó. Tex Ouro, número 63. Essas duas histórias aqui, por que eu queria? Porque tem as outras aparições do Tigre Negro. Essa aqui tem a segunda aparição, essa aqui tem a terceira, e a quarta aparição é a que está saindo agora no Tex mensal. E a primeira aparição eu tenho na edição da Panini, Os Fanáticos do Tigre Negro, que saiu em capa dura. É uma dessas vermelhinhas que estão aparecendo aqui em cima. Depois, Maxi Tex 1, republicação em formato italiano. Eu trouxe o 1 porque tem texto de Gianfranco Manfredi na primeira história. E cara, eu sou muito fã do Gianfranco Manfredi. Isso aqui... certamente eu vou gostar. Tem uma segunda história também que eu não lembro agora quem que faz o texto. Deixa eu ver se eu descubro. A segunda história, quem faz o texto é o Tito Farati. E os desenhos é de Gino Satis. Olha, nunca ouvi falar desse desenhista. Os desenhos da primeira é do Alessandro Nespolino. Então aqui, ó. Confronto em Stonewall é a segunda história. E a do Gianfranco Manfredi é Os Sete Alucinados. Maxi Tex, formato italiano, número 1. Depois... mais uma história do Tivitelli, Intriga em Santa Fé. Eu tenho aqui, ó, essas histórias do Tex Grandes Aventuras. Eu acho, aqui tem mais também, ó, aqui atrás. Eu acho essa coleção sensacional. Eu tenho, acho que umas 10 da primeira temporada e agora 3 com essa daqui da segunda e 2 da terceira. Então, faltam alguns números. Essa daqui eu peguei porque é desenhada pelo Tivitelli com o roteiro do Claudio Nisi. Então aqui, ó, mais uma história do Tivitelli em homenagem ao Silvão. E não é a última, tá? Não é a última. Aqui, ó, especial Tivitelli Tex na Trilha das Recordações. Lá eu tava procurando uma outra história que eu sabia que saiu do Tivitelli, que era no especial de 60 anos do Tex em formatinho. Depois que eu me toquei, eu não achei lá, mas depois que eu me toquei, que é essa daqui, ó, na Trilha das Recordações, é a mesma história. Só que aqui ela tá em formato italiano, também colorida. E agora eu tenho essa história aqui também. Depois do Tex especial Cláudio Villa, eu não tinha essa história aqui. Acho que são duas, né? Uma maiorzinha e outra bem mais curta. Isso aqui eu achei muito massa, porque ele mostra os primeiros esboços do Dylan Dog, que é esse cara aqui, ó. Ele desenhou o Dylan Dog como um espanhol primeiro, para depois desenhar como o Rupert Everett. Achei uma curiosidade bem interessante, porque eu não sabia dessa história do espanhol. Então aqui, ó, Cláudio Villa. Cláudio Villa dispensa apresentações, né? O capista de Tex, desenhista também de várias histórias icônicas. Bem famoso esse cara. Depois, especial Sérgio Bonelli. Tex, na verdade tem mais do que Tex, né? Aqui, a Tex apresenta. Por que eu queria isso aqui? Cara, só tem história boa nesse encadernado. As duas principais é Eu Muerto. Não necessariamente boa, porque tem gente que não gosta. Não sei, não li ainda, mas é uma história emblemática do Tex. Então eu vou ler essa história do Eu Muerto pela primeira vez nesse encadernado aqui. E tem também a última história do Mr. No, a despedida do Mr. No, tá nesse encadernado aqui. Além de uma história menor do Zagor,
escrita pelo Guido Nolita e pelo Sérgio Bonelli, né? E desenhada pelo Gallieno Ferri, o próprio criador gráfico aí do personagem também. Ó. A primeira história do El Muerto, ela é colorida, ou colorizada, né? Ela não saiu colorida originalmente. Tá aqui, ó. A segunda história, que é a do Mr. No, ela é em preto e branco. Essa publicação tem papel couché, uma impressão ótima, muito bom mesmo. Eu nunca tinha visto ela pessoalmente, eu só tinha visto na internet e tal, mas nunca tinha segurado ela na mão. Muito bem feita, gostei bastante, vou ler muito em breve. E agora não vou mais pegar a edição da Panini de El Muerto, vou ficar com ela aqui, ó. Por fim, quase no fim, Tex Gigante... Tex Gigante tenho todos. Zagor Gigante número 2 e Zagor Gigante número 3. Nunca havia visto essas edições aqui. Eu ouvi falar, eu olhei no Guia dos Quadrinhos há muito tempo, eu sabia que elas existiam, mas nunca vi elas pessoalmente. E elas estão impecáveis, olha isso aqui. Nem um pontinho de nada, assim, ó, de oxidação. Tá impecável, impecável mesmo. Teve 3 edições, então aqui eu tenho a 2 e a 3, mas não tinha a primeira. Isso aqui é basicamente uma ponta de estoque, né? Um negócio encontrado em alguma caverna da Mitos. Olha só. Parece que eu tô louco pra ler. Sempre quis ler esses Tex Gigante. Oh, meu Deus! Zagor Gigante, sempre quis ler isso aqui. E fui atrás já do volume 1, consegui na estante virtual, então eu vou ter a coleção completa aqui para ler em breve. E por último, lançamento de agora, assim, ó, tinha acabado de chegar, chegou na sexta, abriram o evento no sábado, nem enviaram ainda para ninguém que comprou, mas aqui está, Grandes Mestres Fábio Tivitelli, do Tex. Então aqui a gente tem 2 histórias, A Cidade Corrompida e Missão em Boston. Olha aqui, ó, um desenho do Tex aqui, A Cidade Corrompida, Missão em Boston. E aqui a gente tem já a história e um textinho falando sobre o Tivitelli. Se eu não me engano, esse texto ele continua lá no final, aqui, ó. Ele começa na primeira página e termina na última. Então tá aqui mais uma história do Tivitelli, eu trouxe várias histórias do Tivitelli hoje. E vou ler isso tudo aqui muito em breve. Bom, o vídeo ficou gigante, mas eu quis deixar todo esse aglomerado de informações sobre a Garage Sale, sobre o que eu já li do que eu trouxe de lá, sobre o que eu trouxe, sobre os brindes, sobre o Pedro Mauro e sobre a parceria do canal com a Editora Mitos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Editora Mitos. Vocês podem esperar, vocês como espectadores do canal, podem esperar a minha opinião de sempre, nada vai mudar. Porque a minha opinião já é muito favorável a esses materiais, então vai continuar a mesma. Se tiver alguma cagada, se tiver algum erro, será apontado, com certeza. Nada vai mudar, é isso. Só que agora tem esse reconhecimento do canal pela Editora Mitos, que eu achei muito legal. Mais uma vez agradeço a Mônica, que me tratou super bem, ao Igor, que estava super ocupado, mas que fez um evento sensacional. Parabéns, Igor, por ter organizado tudo isso, encabeçado essa odisseia aí que você se meteu. Então, enfim... Foi muito legal mesmo. E agradeço vocês por me acompanharem, por ter falado comigo lá, por assistirem a live, por comentarem, por assistirem esse vídeo. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, deixem o like aí, deixem um comentário falando aí sobre esses materiais e valeu!